Opa, aí galera, beleza? Galera, hoje cai numa coisa muito interessante, uma pequena reflexão que eu faço, que eu acho que tem a ver com uma coisa que as pessoas não percebem, muito minúscula, mas faz toda a diferença. A gente sabe muito bem que, antes de mais nada, peço que vocês curtem, espalhem e compartilhem, que isso é importante, mas vocês sabem muito bem que a vida, tudo tem um processo para poder construir. Toda uma construção existe. O teatro existe a possibilidade de você construir o personagem do zero. Na arte, você se constrói tudo do zero. Mas na dublagem é um pouco diferente. A grosso modo, a gente fala muitas vezes que a gente copia o que está na tela. Só que assim, um processo de dublagem, um macro processo de dublagem, ele tem toda uma corrente, todo um processo que começa desde a obra já terminada, traduzida e adaptada, depois dublada, mixada, masterizada, analisada se é de qualidade e depois disso ela é lançada. A gente está falando de forma grosseira, mas existe um microprocesso que são as famosas três passadas, as famosas passadas que a gente fala muitas vezes quando você vê, entende e dubla. Tem às vezes que chega a duas, até mesmo uma quando você entende isso, mas esse processo é uma coisa que leva-se muitos anos para você dominar. A dublagem, ela exige muito, mas também não tem como você fazer de uma forma muito rápida se você não tiver devido entendimento. Porque o processo do entendimento é uma coisa que não é tão rápida. O entendimento de uma obra, o entendimento de uma cena, você precisa de alguém para te dar um toque e entender exatamente as vezes. Ou você mesmo pode entender. Basta você ter aquela sensibilidade, ser hipersensível, extremamente sensível. E o processo para descobrir a sensibilidade leva-se muito tempo. Deve ser anos de prática, anos de desenvolvimento. E é o que eu vejo. A dublagem, no seu microprocesso, para aqueles que são rápidos, o seu microprocessamento, o microprocessamento, ela é muito rápido. Mas para aqueles que apreciam o processo, entendem e querem fazer uma coisa muito bem feita, que prezam pela qualidade, prezam pela coisa mais importante, é claro, querem fazer mais rápido, fazer em dois, em uma vez, um único take. Mas, quando você chega na terceira passada, o entendimento tem que vir. Aí que mora a verdadeira arte da dublagem. Esse microprocesso que as pessoas só vão demorar a entender, ou quando estiverem muito bem afiadas, através dos cursos de dublagem, que eu falo muitas vezes que é inevitável. Cedo ou tarde, quem pensa em fazer dublagem, meus amigos, toma cuidado. Cedo ou tarde, quando chegar menos esperarem, vocês vão ter que aprender a dominar essa técnica, mas ao mesmo tempo dominar esse microprocesso que não é tão simples assim. Só observem, quem realmente deseja, eu recomendo, façam um curso de dublagem. Aí vocês vão dominar tudo para poder se tornar. Mas antes de tudo, e é legal até fazer, procurem bagagens, estudem, desenvolvam, façam teatro, vão ao teatro, vão consumir filmes, vão consumir todo tipo de produto, livros, materiais, tudo. Porque quanto mais bagagem, quanto mais expertise, quanto mais conhecimento você adquirir, pimba. Aí que mora a grande sacada. Por isso que uma coisa até comparo, é como estudar piano. Pode ser meio estranho essa comparação, mas vai fazer sentido onde quero chegar. Eu comecei assim. Eu comecei no básico, para depois ir avançando, avançando, até onde cheguei. É claro que hoje em dia eu não toco mais. Não é que não toco mais, eu meio que dei uma enferrujada, mas ainda consigo dominar as técnicas. Só basta eu novamente estudar, me esmerar e fazer isso. Porque a dublagem também exige dessa mesma forma. É um estudo constante. É um trabalho constante de entendimento, de busca de informação. E é aí que mora porque microprocesso, para poder você chegar a um ponto de fazer um único take, ou fazer coisas muito rápidas,
quando você entendeu a sacada e amadureceu tudo que você tem que amadurecer. Só que para isso, não é tão rápido. Para alguns é rápido, mas para outros leva-se um bom tempo. Até lá, temos que nos preparar para todos os cenários e se preparar para tudo. Essa é a verdade. Tá bom? Fica aí essa reflexão e ao mesmo tempo essa observação que é importante nós pensarmos. Tudo na vida tem seus processos. E aí vocês vão entender aonde quero chegar. Tudo tem um processo. Aprecie esse processo. Aí sim que muitas coisas irão acontecer para você. Com menos esperar. Tá bom? Forte abraço.